E aí galera do YouTube e do Facebook, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Felipe Dimas e hoje eu vou falar sobre a Federação Carioca. A Federação Carioca é a organização esportiva mais imunda e podre desse planeta. Não valoriza os times pequenos, inferioriza os times do interior do estado e ainda cria regulamentos que beneficiam clubes completamente inferiores em cima de clubes que têm campanhas boas, melhores campanhas, como que aconteceu esse ano aí no Campeonato Carioca, né? E ainda tem aquela história de seletiva, aonde o campeão e o vice da segunda divisão não sobem diretamente para a primeira divisão como deveria ser, entendeu? O campeão e o vice têm que disputar uma seletiva contra os piores times da primeira divisão do Campeonato Carioca para assim talvez conseguirem chegar à primeira divisão. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso é imundo. Ainda cria regulamentos desse tipo aí. Por exemplo, o time de melhor campanha na primeira fase de um turno tem vantagem de empate numa semifinal de jogo único, sendo que os turnos são divididos em grupos, cada time joga em um grupo, então essa coisa de vantagem de empate do primeiro de um grupo contra o segundo do outro grupo não faz sentido, porque é grupo, é dividido em grupos. Se fosse um regulamento de 15 clubes, 16 clubes, aí todo mundo contra todo mundo, aí o primeiro ter vantagem em cima do quarto, beleza, mas não é. E o pior de tudo é essa coisa de o Campeonato Carioca ter esse regulamento ridículo, cara, ridículo. Flamengo campeão da Taça Guanabara, Fluminense campeão da Taça Rio. Final do Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo. Botafogo foi o quarto colocado na classificação geral e o Vasco foi o terceiro. O Flamengo tinha uma vantagem de empate em jogo único de semifinal e por causa de uma única derrota, o Flamengo, que teve melhor campanha no Campeonato Carioca inteiro, foi eliminado. E aí, Vasco da Gama fez uma campanha pífia na Taça Guanabara, eliminado na primeira fase. O Fluminense foi campeão da Taça Rio. Vasco e Fluminense se enfrentaram na semifinal do Campeonato Carioca em jogo único, uma derrotinha só do Fluminense fez o Fluminense ser eliminado. E para revoltar mais ainda tem aquela história antiga lá do Serrano, daqui de Petrópolis, em 1999, que o time do Serrano foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca na final contra o Serra Macaense. E aí o Serrano comemorou, fez uma festa do caramba, o Serrano voltou para a primeira divisão, iria disputar a primeira divisão do Campeonato Carioca do ano 2000, só que aí a Federação Carioca, para ferrar com o Serrano e beneficiar o América, do senhor Maxi Nunes, a Federação Carioca criou uma seletiva de última hora para ferrar com o Serrano, porque a Federação Carioca adora fazer isso, adora ferrar com os times do interior do estado do Rio de Janeiro, adora. E aí, o que aconteceu? O América ganhou a seletiva e foi o América que subiu para a primeira divisão do Campeonato Carioca do ano 2000. E o Serrano, que é o time que deveria ter disputado a primeira divisão do Campeonato Carioca do ano 2000, ficou a ver navios. A Federação Carioca prejudica os times do interior do estado e prejudica as cidades que esses times do interior do estado fazem parte. Entendeu? A Federação Carioca está devendo ao Serrano de Petrópolis uma primeira divisão de Campeonato Carioca que o Serrano deveria ter disputado lá no ano 2000 e não disputou. Está devendo isso ao Leão da Serra e está devendo isso para a nossa cidade aqui de Petrópolis. Vocês estão devendo, tá? E o pior de tudo é esses regulamentos ridículos que a Federação Carioca fica criando para o Campeonato Carioca. Esse regulamento grotesco, imundo, escroto, babaca, entendeu? Onde o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio, que deveriam disputar a final do Campeonato Carioca, não disputam mais a final do Campeonato Carioca, fazem uma semifinal de jogo único, e aí tira um time que estava melhor na tabela da final do Campeonato Carioca por causa de uma derrotinha. Entendeu? Eu não quero aqui falar sobre para justificar a derrota do Flamengo ou para justificar a derrota do Fluminense, não. Entendeu? No caso do jogo do Flamengo, que foi um jogo que eu vi até o final, o jogo do Flamengo foi um jogo justo. O Botafogo jogou muito bem, a defesa se armou muito bem, o goleiro Jefferson catou demais, entendeu? O gol do Botafogo foi uma pancada,
O gol do Botafogo foi uma pancada indefensável que o Diego Alves não ia conseguir segurar, nenhum goleiro ia conseguir segurar aquela bola, entendeu? A vitória do Botafogo naquele jogo foi merecida. O que não foi merecido foi a classificação do Botafogo para a decisão do Campeonato Carioca por causa do regulamento escroto que a Federação Carioca criou. E para piorar, a diretoria do Flamengo ainda criou uma crise desnecessária por causa de uma derrotinha só. Mandou técnico Carpegiani embora, mandou o coordenador de futebol do Flamengo, o Rodrigo Caetano, o diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, embora, mandou o Moser embora e até o Jaime de Almeida, a diretoria do Flamengo mandou embora. Jaime de Almeida, até ele, cara. Pessoas que não têm culpa nenhuma disso que aconteceu no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que vale muito menos que a Taça Libertadores da América. Entendeu? O que a diretoria do Flamengo fez foi jogar a culpa nessas pessoas que a diretoria do Flamengo demitiu, jogou a culpa nessas pessoas pelas merdas que a Federação Carioca faz com o Campeonato Carioca. E ainda vai prejudicar o rendimento do time do Flamengo na disputa da Libertadores da América, que é um campeonato que vale muito mais do que o Campeonato Carioca. Muito mais. O time do Carpegiani estava bom, o time do Carpegiani estava funcionando. Empatou com o River Plate num jogo sem torcida. O River Plate, o melhor time da Conmebol. Um dos melhores times da Conmebol, o Flamengo empatou em 2-2. Num jogão. E aí enfrentou o Emelec fora de casa e ganhou de virada de 2-1. O time do Flamengo tá forte, o time do Flamengo tá bom. Entendeu? É injusto a diretoria do Flamengo mandar embora essas pessoas que não têm culpa nenhuma desse regulamento ridículo do Campeonato Carioca. É injusto. Eu gosto do Bandeira de Melo. Acho que a gestão do Bandeira de Melo é a melhor gestão de todos os tempos no time do Flamengo. É a melhor gestão. Bandeira de Melo contratou jogadores, resolveu o problema de todas as dívidas do Flamengo, chamou grandes nomes aí como o Diego, como o Henrique Dourado, como o Paulo Guerreiro, fortaleceu as bases. De 2011 para cá, o Flamengo foi 3 vezes campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 3 vezes campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo é tetracampeão por causa de um título que o Flamengo tem lá em 1990. O Flamengo é 4 vezes campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bandeira de Melo acertou muito no time do Flamengo. Acertou muito. O Bandeira de Melo resolveu quase todos os problemas do Flamengo. Mas nessa, Bandeira de Melo, você foi injusto e irresponsável mandando essas pessoas que nada têm culpa, que não têm culpa nenhuma embora. Nessa você foi completamente irresponsável, nessa você cagou nas calças, literalmente. Porque o time do Flamengo, agora com certeza, como eu já disse, que vai ser prejudicado na Libertadores. Porque vai perder o rendimento. Essa mudança vai fazer o time do Flamengo decair na Taça Libertadores, entendeu? Carpegiani estava comandando um bom time. Eu não sei nem mais o que dizer, sabe? Não sei nem mais o que dizer em relação ao futebol, principalmente ao futebol carioca.